Como eu já adiantei, o tema da ministração desta manhã é recuperando a lucidez. Eu tive, obviamente, estou com a minha esposa visitando os PGs, e eu já comecei a ouvir essa palavrinha lucidez mais de uma vez, o que demonstra que tem tido efeito aquilo que a gente tem ministrado para a igreja. Em especial, fui no PG da Yara de Eduardo na quarta-feira, eu ouvi o Onésimo falar sobre lucidez, eu ouvi o Eduardo falar sobre lucidez, e esse assunto é de extrema relevância para a igreja. Porque se nós perdermos a lucidez, nós perdemos o controle da nossa mente. E se eu perco o controle da minha mente, não sou mais eu que penso, mas são as circunstâncias que começam a pensar por mim. E obviamente não são aquelas circunstâncias favoráveis, são justamente aquelas circunstâncias que hoje traz algum aflito nesse momento na nossa história de vida. Quando eu abro mão da lucidez, quem começa a governar minha vida são as circunstâncias. Note se isso não é verdade, querido. Você está com um problema aí hoje, perceba o quanto de tempo a sua mente tem ocupado, se preocupado com esse problema. A gente dorme com o problema, a gente acorda com o problema, a gente toma banho pensando no problema, a gente levanta com o problema. Por quê? Porque é ele que está conduzindo a sua vida. E você imagina como é que é você sendo conduzido por algo que te traz sofrimento. Como é que a gente vai ser feliz? Como é que a gente vai conquistar as coisas grandes que Deus tem para as nossas vidas? Então eu e você, nós não podemos e nós não devemos ser guiados pelas circunstâncias. Nenhum problema tem o poder de controlar ou dirigir a tua vida. É o contrário, quer dizer, nós, com a consciência de que nós devemos ter quem nós somos, quem Deus é, e é nós que temos que controlar os problemas das nossas vidas. Todo o esforço do diabo é no sentido de roubar a tua lucidez. Uma vez que a gente dá uma escorregada, e vou dizer para você que isso é um desafio mesmo, a gente deu uma escorregada na hora e injeta o medo. Essa é a estratégia que ele tem. E o medo faz o que das nossas vidas? Paralisa. Aí nós passamos a viver paralisados no medo, na preocupação, o que vai ser amanhã, o que vai ser da minha família, o que vai ser da minha saúde. Essa é a estratégia dele, querido. Eu falei sobre isso já várias vezes nas minhas ministrações no ano passado, e quero novamente voltar a essa questão da lucidez, porque eu ainda vejo que a igreja sofre com esse tema, com esse assunto. Nós ainda somos muitas vezes enganados pelas mentiras que a gente dá espaço para ocupar a nossa mente. E se eu perco o controle da minha mente, se eu perco a minha lucidez, eu vivo escravo das circunstâncias. Começo a produzir cenários que nunca vão existir. Monstros imaginários que vão conduzindo, trazendo sofrimento, ansiedade, vão consumindo a nossa energia. E eu pergunto para você, a partir da minha própria vida, quando eu recebo uma notícia ruim, qual é a primeira coisa que a gente perde? A lucidez. É justamente algo que nós jamais poderíamos perder. Ah, eu perdi o emprego. O que a gente logo pensa? Acabou o dinheiro. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou ter o sustento da minha casa? Como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Não é isso que a gente pensa? A gente sempre leva os nossos pensamentos, pela falta de lucidez, para o lado negativo das coisas. E de repente o que Deus está querendo fazer é te levar para um tempo novo, para que você seja mais valorizado e mais digno naquilo que você está fazendo. Só que a gente não consegue enxergar, porque a gente só dá espaço para as coisas negativas. Se eu perder o emprego hoje, o que eu devo fazer? Primeiro, entender de que tudo aquilo que acontece na minha vida tem a permissão de Deus. E segundo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Já preguei sobre isso. Se você tem um problema, isso é bom, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que Deus tem de bom nesse problema? O que a gente faz, querido?
a gente deixa a nossa mente solta, e o diabo, que nos conhece, porque ele é um espírito e não dorme, ele sabe quando a gente dá uma fraquejada, ele injeta uma dose de medo. E aí a gente fica absolutamente sem o controle daquela situação. Então, se eu tenho hoje, se eu estou desempregado, mais do que eu estar preocupado, que ninguém é responsável, tem que sim se preocupar na medida certa, o que eu preciso assim, o que eu preciso fazer para me recolocar? É lúcido o processo. Aí você não perde o controle, você não perde a tua lucidez. Porque independente do seu momento, você continua sendo a pessoa especial diante dos olhos de Deus, você continua com os seus valores, você continua sendo o filho de Deus, você continua tendo o Espírito Santo que habita dentro de você, você continua tendo esse cérebro maravilhoso na sua cabeça, você continua tendo dons, não mudou nada na sua vida. O problema é que quando eu perco a minha lucidez, aquilo que eu estou vivendo fora quer matar o que está aqui dentro, e o que está aqui dentro ninguém toca, porque é de Deus. E se a gente não tem a lucidez na vida, a gente vai fazendo com que aquilo que está fora abafe aquilo que nós somos dentro de nós. Se isso é abafado, lógico que eu não controlo mais, eu sou controlado pelas circunstâncias e pelas situações. Então, se você tem um problema, você tem que pensar no quê, querido? Na solução. Ponto. Cara, eu tenho um problema hoje, cara. Como é que eu resolvo isso? Lucidamente. Não tenho saída. Joelho dobrado. Senhor, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Se eu tenho que fazer algo a mais que eu não estou entendendo, Senhor, por favor, me ajude. Como teu filho, eu te peço a tua ajuda, mas eu vou fazer. Agora, o que nós fazemos, querido? Se eu tenho um problema, é só pensamento negativo, eu vou criando cenários que não existem, eu vou dando espaço na mente, a gente vai perdendo a lucidez. E sem lucidez, obviamente, a gente vive escravo das circunstâncias que são reais. Ninguém está dizendo que você não está desempregado, isso é uma realidade. Isso te agrada? Não, então eu tenho que mudar isso. Como é que eu mudo isso? Pensando com a mente de Cristo, que a Bíblia diz que a gente tem, como é que eu crio um plano para poder mudar isso na minha vida? E não dar espaço para as dúvidas que logo começam a surgir depois das questões. Porque se eu perco a minha lucidez, começo a pensar pensamentos que não são meus, são pensamentos que são originados por aquilo que está acontecendo fora de mim. Ou seja, o que está fora de mim começou a produzir pensamento na minha mente. Se eu estou preocupado é que eu estou sem dinheiro, o que isso vai ocasionar nas suas emoções? Ansiedade, preocupação. Isso vai lhe causar palpitação. Isso vai te causar insônia. Eu não sou a melhor pessoa para dar recomendação a sono, porque você sabe que eu durmo pouco. Mas a máquina precisa descansar, ainda mais quando chega nos 50 que eu estou. Então, acordar 4h30 da manhã para mim já não é tão fácil como eu acordava 4h30 da manhã antes. Mas eu acordo. Porque eu tenho um compromisso com a minha vida, eu tenho um compromisso com a minha história. Não é um sono a mais, um sono a menos que vai fazer com que eu perca aquilo que eu quero conquistar na minha vida. É o preço que conscientemente eu decido pagar para realizar aquilo que está no meu coração. Lucidez. Leva essa palavra para você nesse domingo, querido. Vou pedir para a Elaine colocar um versículo para mim, por favor, Elaine. Efésios 6,16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardos inflamados, queridos? Me ajude aí. Se o cara lá, o capeta, tem uma zarabatana e você? O que é dardos inflamados? O que a Bíblia está dizendo sobre dardos inflamados? O que são? Pensamentos. Dardos inflamados são pensamentos. Então, aqui tem algumas coisas que a gente tem que entender. Está dizendo aqui que você tem um inimigo, aceite ou não, goste ou não, acredite ou não. A palavra de Deus é a verdade. E ele usa na tua mente dardos inflamados. Inflamados. Então, você imagina se é para o seu bem esse negócio. E está dizendo aqui, cara, para que eu me proteja desse cara aqui, porque ele é inevitável, eu preciso ter o quê?
com o escudo da fé. Ah, Luciano, entendi. Então esses pensamentos que rotineiramente estão rondando a minha cabeça, ela está achando guarida porque eu não estou protegido. Porque está dizendo aqui, tomando, quem tem que tomar o escudo da fé? É Deus? Nós, uma responsabilidade é nossa. Então tem coisa que ele, de novo, desculpa, mas não adianta ficar pedindo para Deus. Cuidar da sua mente, cuidar dos seus pensamentos, porque Paulo está ensinando que a gente tem que ativamente tomar o escudo da fé para que a gente se proteja dos dardos inflamados do maligno. E diz mais do que isso, sobretudo, ou seja, é mais importante do que qualquer outra coisa. E se está falando de escudo, está falando de guerra, está falando de batalha, está falando de ataque. E eu quero desenvolver com vocês como é que esse infeliz usa essa estratégia rotineiramente de lançar nas nossas mentes dardos inflamados. E você vai começar a identificar que você não está tomando posse, se posicionando com o escudo da fé. Então, Deus, como é um Deus amoroso, jamais deixaria você como vítima indefesa de nada. A resposta que eu e você temos que buscar é assim: eu estou usando aquilo que Deus já me deu para evitar que essas mentiras sejam alojadas na minha mente? Eu tenho exercido essa minha proteção, que é o escudo da fé, ou não? Esses ataques que são diários, não se engane, querido. Se você está aqui, muito provavelmente você já está sendo atacado, porque é a arma que ele usa. Escudo da fé. A gente vai trabalhar sobre esse processo durante toda essa ministração. Ah, Luciano, como é que eu sei se eu tenho utilizado o escudo da fé? É só você olhar suas emoções. As suas emoções, elas denunciam se você está ou não está utilizando uma ferramenta que Deus já te deu, que você que tem que tomar, sobretudo, para ser protegido contra os ataques dos dardos inflamados do inimigo. Isso quer dizer o quê? Se você está com medo, ansioso, preocupado, sem fome, sem sono, se você não está tomando água, se você está desanimado, você não tem tomado aquilo que Deus já te deu para se proteger daquilo que Ele já avisou que a gente ia experimentar nessa jornada aqui nessa terra. E eu vou dizer para vocês que isso não é fácil, por experiência própria. Eu tenho agora um hábito de ler os 2, 3 livros simultaneamente. Então de manhã eu faço as minhas leituras e eu comecei a usar o audiobook no meu carro. Então eu leio 3 livros de manhã simultâneo e aonde eu estou ouvindo o livro, outro livro. E no começo, quando eu comecei há uns 8 meses atrás a ouvir o audiobook, é impressionante, eu não conseguia prestar atenção naquilo que eu estava ouvindo. A minha mente estava solta. A hora que acabava um capítulo, o que era mesmo que falou esse negócio aqui? Eu estava pensando em 1 milhão de coisas, estava preocupado aqui, onde que eu ia chegar, o que eu tinha que fazer, os compromissos que eu tinha, os problemas que eu tinha que resolver. Eu falei, cara, olha que cilada esse negócio. Eu colocava algo para ouvir, eu escutava, mas eu não ouvia, porque a minha mente estava solta. Eu estava preocupado com uma série de coisas e eu não estava prestando atenção naquilo que estava no carro, no rádio do meu carro. Eu falei, quer saber? Olha que negócio. Aí Deus, com a sua bondade, Luciano, lucidez, Luciano. Sua mente está solta, você está viajando para lá, viajando para cá, você não está ouvindo. E às vezes a gente está na igreja, querido, e a gente não está ouvindo, a gente está escutando. E é por isso que a gente volta para lá e a gente continua exatamente com as mesmas brigas, com as mesmas adversidades, com as mesmas situações que a gente já pode resolver. Faz uma experiência, querido. Faz uma experiência.
enquanto você está dirigindo o seu carro, enquanto você está tomando banho, veja a sua mente, o que ela está processando. Você vai ver que, invariavelmente, ela está simultaneamente em diversos lugares. E mais, está pensando em coisas que não agregam nada para a tua vida. Está sempre preocupado, sempre ansioso. Vamos lembrar um pouquinho aquilo que eu já falei sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é separado pelos evangelhos, tudo bem? E pelas epístolas. Tudo bem até aí? Essa é a grande divisão no Novo Testamento. O Novo Testamento ele nasceu a partir de Cristo. Velho Testamento antes de Cristo, Novo Testamento a partir de Cristo. E o Novo Testamento a partir de Cristo ele está dividido entre os evangelhos, que são quanto? 4, e as epístolas. Se você olhar para os evangelhos, você vai ver demônio, você vai ver Jesus expulsando demônio, você vai ver uma atuação muito intensa dos demônios no evangelho. Aí você passa para Atos, você vai ver demônios 2 únicas vezes, depois você não vê mais. Você não tem uma única história, a não ser 2 específicas de Atos, qualquer menção de experiências com demônios. Então nós temos que entender de que na morte e na ressurreição de Cristo, os demônios eles já perderam. Mas eles continuam existindo. Mas eles não têm o poder que eles tinham antes. O que eles... Estou falando para a igreja de Cristo, tudo bem? Para as pessoas salvas, libertas, para as pessoas aqui. Continua aí tendo manifestação, não é coisa. Mas aqui estou falando para você, para cristãos que já são convertidos, passaram o processo de libertação e não tem nenhum vínculo mais com o passado. Para nós, o demônio não tem mais poder nem autoridade sobre a nossa vida. Mas o diabo continua existindo. E ele continua mais do que nunca aborrecido com a igreja de Cristo. O que ele vai fazer? Dardos inflamados. Então, se você pegar a partir de Atos, você vai ver que tudo aquilo que está escrito em Atos é para fazer com que a gente tenha transformação no nosso comportamento, no nosso caráter, no nosso posicionamento. Porque o diabo já foi. Então nós temos que entender que o nosso campo de batalha é a nossa mente. E aí não tem aquela historinha, Luciano, é muita mente. Está dizendo aqui que nós somos atacados na nossa mente. Como é que eu vou desprezar a mente na igreja? Se Jesus fala que eu tenho que levar os meus pensamentos cativos, eu penso aonde, querido? Com a mente. Se Jesus fala que eu tenho que renovar a minha mente, então a mente, os pensamentos, esse é o terreno onde é travada a nossa batalha, é onde nós somos enganados, é onde nós temos as nossas derrotas, porque nós perdemos a nossa lucidez. O diabo ele não está preocupado com esse diagnóstico médico que está te afugentando. O diabo está preocupado com a sua mente. Porque se ele tomar posse da sua mente por causa da tua falta de lucidez, ele vai te paralisar nessa enfermidade que a Bíblia diz que Jesus já levou na cruz. O diabo não está preocupado com o teu desemprego, ele está preocupado com a tua mente. Porque ele sabe que o desemprego teu já é algo que está resolvido na cruz. Mas se ele controlar a tua mente, ele vai te convencer de que você vai passar fome, que você não tem capacidade, que você não tem talento. Se ele controlar a nossa mente, ele controla a nossa vida. A gente fica como marionete na mão desse infeliz que só quer ver a nossa desgraça. Queridos, e nós somos os soldados do exército de Deus, querido. Veja se não é essas circunstâncias que está controlando a sua vida.
Veja se não são as preocupações, a ansiedade que tem paralisado e roubado as suas energias. Cadê aquela pessoa feliz que existia antes? Cadê aquela pessoa que recorrentemente desenvolvia novos sonhos? Cadê aquela pessoa que quando você olha no espelho você não vê mais? Onde é que ela se perdeu? Vou dizer para você onde ela se perdeu: na lucidez. Você continua sendo obra-prima da criação de Deus, você continua sendo algo valiosíssimo no reino do céu, não mudou nada. O que mudou talvez foi a sua mente, uma distorção da realidade de quem você é. O diabo se apoderou desse espaço que você deu, lançou um dardo inflamado, por isso que você hoje está com essa dificuldade de superar essa adversidade na sua vida. Agora você vai aprender que tem 3 estágios que o diabo trabalha. O que é dardos inflamados, queridos? Pensamentos negativos. Todo pensamento negativo que você tem na tua mente é um dardo inflamado. E você se protege desses dardos inflamados através do escudo da fé. E qual é o objetivo principal de Satanás lançando na tua mente os dardos inflamados? Fazer com que você seja um alienado. Sabe o que é alienado? Eu estou fora de órbita. Está acontecendo um monte de coisa aqui, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu estou perdido nesse emaranhado de coisas, eu não estou mais lucidamente entendendo o que está acontecendo na minha vida. Esse é o último estágio. Mas tem 2 estágios antes disso que você vai aprender. Mas a alienação é o estágio mais profundo, que demonstra que quem está pensando mais não é você, mas é o diabo que está controlando a sua mente, que está controlando os seus dias e que está controlando a sua rotina. E quando a gente chega no estágio de alienação, é como aqueles insetos que são capturados na teia das aranhas. Quanto mais você se mexe, mais preso você fica. Ou tomamos uma decisão firme de reconhecer com humildade: cara, eu sou uma pessoa alienada hoje, eu assumo isso, encare esse problema de frente com coragem. Ou você fica preso nesse amaranhado e a gente vai ficar doente. Uma pessoa que chega no grau de alienação, ela de fato já perdeu o controle, a batalha pela sua mente. O negativismo já tomou posse de 100% dos seus pensamentos. É um turbilhão de pensamento negativo. Da hora que nós acordamos, na hora que nós dormimos. Eu não consigo ver uma fresta de luz, eu não consigo ver nada que possa nesse momento mudar o que eu estou vivendo. Estamos o quê? Alienados. Vamos ver como é que esse processo funciona, querido. Me ajuda aí, Helene, por favor. Eu fiz um gráfico para você entender como é que esse negócio aqui funciona. Primeira coisa, vem a adversidade na sua vida. No mundo tereis aflições. Então assim, não se surpreenda pelas adversidades na sua vida. Elas vão vir e vão continuar vindo. Nós estamos vivendo num mundo caído, controlado pelo pecado. Então não tem vida cor-de-rosa e não vai ter facilidade para a igreja de Cristo. Então, esse teu diagnóstico é verdade. Esse teu desemprego é verdade. Esse conflito no teu casamento, na tua família é verdade. Essa tua falta de dinheiro, isso tudo é verdade. Mas o problema não está aqui, porque Jesus já avisou para nós que a gente ia ter problema na vida. Jesus já falou que essa enfermidade ia chegar, Jesus já falou que o teu casamento ia em algum momento gerar conflito, Jesus já falou que a gente ia ficar desempregado, Jesus já deixou tudo isso esclarecido para nós. Só que esse infeliz, quando vem essas situações, o que esse cara faz? Ele joga os seus dardos aonde? Na nossa mente. Esse carinha aqui não era para estar aqui, esse quadradinho aqui não. Vocês não estão vendo o quadradinho não, estão? Não estão vendo? Muito bem. O problema está na adversidade? Onde está o problema? Aonde ele ataca? Se é pensamento, ele coloca onde? Na adversidade ou na mente?
Ah, então, peraí, entendi. Se Jesus falou que eu ia ter problema na vida e eu estou tendo um problema, então não tem surpresa. Eu posso ter me descuidado, me distraído, mas não. Esse momento de eu estar, ok. Só que quando ele vê isso na sua vida, ele começa a jogar dardo. O que são dardos inflamados? Pensamento negativo. Então o problema está no problema? Não. O problema está na mente que cede espaço para os dardos inflamados que são pensamentos negativos. Recebi um diagnóstico médico. Vou morrer. Isso é pensamento seu? Não. Jesus nunca falou que você ia morrer por causa dessa enfermidade. Perdi emprego. Não tem dinheiro amanhã. Quem falou? De onde vem esses pensamentos? Dardos inflamados. Aí eu começo só gerar na minha mente pensamentos negativos. Esses pensamentos estão obviamente conectados com a minha adversidade. Se eu estou desenvolvendo os pensamentos negativos, logo eu vou viver como alegre, sabendo que eu vou morrer. Começo a cultivar tristeza, desânimo, medo. Começo a pensar na minha família, começo a pensar nos meus filhos, começo a pensar no meu futuro. E isso vai cultivando dentro de nós emoções negativas, mais emoções negativas. Se eu penso negativamente, se eu tenho emoções negativas, logo meu comportamento é positivo ou negativo? Negativo. Quero ficar dormindo o dia inteiro, perco a minha fome, não tenho mais vontade de fazer nada, pego esse sofá aqui que já está com um buraco, vou sentar nele, não tenho força para sair da cama, porque é tudo produto, querido, de um dardo inflamado que você, infelizmente, não usou o escudo da fé e que se instalou na sua mente. Então, esse é o primeiro estágio de Satanás contra as nossas mentes. É um estágio onde nós começamos aos poucos perder a lucidez e é uma perda crescente do controle dos pensamentos, das emoções e do comportamento. Isso não é mágica, ele vai aos pouquinhos trabalhando na sua mente. Pode perceber, se gradativamente você não tem aumentado os seus pensamentos negativos, se isso não tem aumentado as suas emoções negativas, se logo o teu comportamento hoje está muito, mas muito pior do que estava antes. É assim que ele vai fazendo, e a gente não vai percebendo. A gente não usa o escudo da fé, a gente vai deixando as coisas soltas, a gente vai ouvindo o livro no carro e a gente vai pensando nas coisas, a gente vai tomando banho e fica pensando nas coisas. Então esse é o estágio assim, mais superficial onde ele atua. Aí vem um estágio mais sério. A repetição desse estágio cria um hábito. Pergunto para você, os nossos hábitos, eles são hoje alojados na mente consciente ou na mente inconsciente? Onde? Ok. Todos os hábitos que nós temos na vida estão alojados na nossa mente inconsciente. Você saiu da sua casa para vir até o TR, você ligou o GPS? A hora que você ligou o teu carro, você ficou pensando como é que eu vou ligar o carro? A hora que você escovou o dente, você pensou, cara, como é que eu vou escovar? Isso é natural, isso é automático. E como é que nasce um hábito? Da repetição. E o hábito pode ser positivo e o hábito pode ser negativo. E se eu estou nesse emaranhado de coisa aqui, se adivinha que hábito que eu vou estabelecer? Do negativismo. Aí você começa a viver automaticamente com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções, com o mesmo comportamento. Aí as pessoas veem você, puto, mas você não muda, cara, mas mesmo discurso, mesmo posicionamento, mesma reclamação. Por quê? Você criou um hábito de pensar, sentir e se comportar da mesma forma. Mas está no teu subconsciente. Você racionalmente, você sabe que você deveria ter um outro pensamento, uma outra emoção, mas você não consegue. Aí vem o estágio mais crítico, que é o estágio 3,
que é o estágio onde você vai repetindo o seu hábito. Aí você cai na alienação. Aí o problema é muito mais sério. Esse é o cara que ele tem como alvo quando joga na tua mente os dardos inflamados. Aí, eu olhando para a minha vida e você olhando para a tua vida, cara, em que estágio eu estou? E aí, queridos, cada um tem a sua própria resposta. Eu estou hoje sem lucidez. Eu olhando historicamente para a minha vida, eu percebo que eu tenho, dia após dia, perdido o controle da situação. Dia após dia, essa situação tem controlado mais a minha vida. Cara, eu penso esse negócio de uma maneira tão automática, cara. Não sei por que eu penso assim. Isso é o quê? Hábito. Ou não, querido, para mim, se Deus me mandar chamar hoje, eu vou embora, não tenho nada para perder. Alienação. Então, esse é o desenho que eu já mandei para os PGs, eu vou pedir para que os PGs, os líderes dos PGs, possam tirar cópia e distribuir na reunião, para que a gente possa olhar para esse cara aqui de uma maneira diferente. Nossa, Luciano, que negócio complexo. E como é que eu lido com esse negócio todo aqui? Está escrito. Escudo da fé. O que ele vai fazer? Ele vai blindar a tua mente. Se eu não parar, quando tenho problema, se eu negligenciar aqui, naturalmente você vai viver esse processo. E aí o que vai fazer esse processo seja de completado na tua vida? O tempo. O tempo, ele provoca a criação do hábito e o tempo provoca a criação da alienação. A discussão é essa, que eu não preciso viver isso aqui, porque eu tenho um cara que está escrito em Efésios 3,16, que eu tenho um escudo que eu preciso usar. Eu preciso blindar a minha mente. O que é blindar a tua mente, queridos? Quando vem a informação que não é tão boa, para, ok, estou com um problema legal, eu continuo sendo filho de Deus, o Espírito Santo continua trabalhando dentro de mim, Deus já me tirou de tantos becos sem saída, cara, tem uma saída para essa situação. Quem controla quem? Você controla a situação. E quando acontece esse cara aqui, que eu não uso o escudo da fé, é a adversidade que controla a minha mente, e não a minha mente que controla a adversidade. E você já deve estar falando assim, nossa, é verdade, esse negócio aqui está uma confusão na minha mente, eu acho que, eu não sei em que estágio você está, mas eu me policio todos os dias. Se eu bobear um instante, a minha mente vai longe. Porque que é minha responsabilidade, eu não uso o escudo da fé. Está claro até aqui para vocês? Calma aí que a gente chega lá. Qual é um exemplo bíblico? Um calor, tá ligado, Serena? Qual é o exemplo bíblico de alguém que sofreu esse processo? Vocês lembram? Eu já preguei várias vezes sobre Elias. Está lá em Reis. Quem era Elias? Era um profeta de Deus. Acabe era um filho de Deus. Era do povo de Deus. E Deus colocou Acabe para reinar Israel. E Acabe fez uma aliança com quem ele nunca devia ter feito aliança, com Jezabel. Jezabel, ela adorava outro Deus que era Baal. Olha que confusão, por isso cuidado com as alianças que você faz com a sua vida. Cuidado com as pessoas com que você convive. Cuidado com os contratos e os pactos que faz com pessoas. Quando Acabe casou com Jezabel, aos poucos Jezabel foi trazendo um pouco mais de Baal para o coração de Acabe. Chegou o momento que Acabe construiu uma imagem de Baal para o povo adorar Baal. E mais um tempo ele construiu
um jardim onde Baal era adorado. Aí chegou uma hora que Deus olhou tudo isso e falou, cara, chega. Meu povo adorando Baal. Falou, Elias, vem aqui. Você vai lá falar com Acabe, e você diz para Acabe assim, deu, meu copo encheu. A partir de hoje, Acabe, Elias vem para Acabe, Deus está dizendo que não chove mais em Israel. E Deus orientou Elias, você fala isso e cai fora, porque o negócio vai ficar feio para você. E aí você faz assim, Elias, sabe o que você vai aqui, vai lá longe, tem um riacho lá, você tem uma pedra lá, você fica embaixo dessa pedra, ou toma água do riacho e os corvos vão te alimentar. Você não vai passar fome, você não vai passar sede, mas pica a mula porque a coisa vai ficar preta para você. E Elias foi embora. E por anos, Elias viveu debaixo dessa pedra, tomando água do riacho e sendo todos os dias alimentado por corvos. Olha a experiência de Elias com Deus. Aí quando o povo estava quase morrendo em Israel, Deus vai falar com Elias. Fala, Elias, cara, vai lá que o meu povo está morrendo. Eu amo esse meu povo. Vai lá dizendo para o povo se arrepender. Porque se o povo não se arrepender, não vai ter chuva. E aí Elias obedeceu, foi lá. A hora que ele chegou, ele viu o povo morrendo. Ao invés de ele falar com Acabe, ele foi falar com o povo. Antes disso, Deus tinha dito para Elias, Elias, você vai voltar lá, uma viúva vai cuidar de você. E quando você estiver entrando em Israel, você vai identificar quem é a viúva e você vai até a casa dessa viúva, porque ela vai te alimentar. E a hora que Elias entrou em Israel, ele viu a viúva que veio ao encontro dele, ele falou para a viúva assim, viu, eu tenho fome, eu quero ir até a tua casa para você me alimentar. A viúva falou assim para ele, viu, mas não tem comida na minha casa. A seca só me deixou com uma vasilha de farinha e uma botija de óleo. Elias falou, não, vai lá, tem sim, você vai cozinhar. E a mulher começou a fazer pão e não parava de fazer pão, só com aquelas 2 vasilhas que tinha de farinha e de azeite. E eles se alimentaram e sobrou comida. 2 semanas depois, a mulher procura ele e fala, Elias, meu filho morreu, que era ela e o filho. Elias foi lá, orou, o moleque ressuscitou. Olha quantas experiências Elias tinha tido e estava tendo com Deus. Aí ele chegou para o povo, ver o povo morrendo, ele falou assim, gente, a vida que vocês estão levando, gente. Vocês não entenderam ainda que Baal não é o nosso Deus? Vocês vão continuar se dobrando para Baal até quando, gente? Vamos fazer um negócio? Chamou os profetas de Baal e falou assim, cara, vamos fazer uma aposta aqui? Para a gente resolver esse negócio, e o povo olhando. Vamos pegar um novilho cada um, a gente coloca a lenha, a gente coloca o novilho, você faz do mesmo jeito, você põe a lenha, põe o novilho, e você ora para que Baal mande fogo para assar esse novilho. E eu vou fazer a mesma coisa para Deus de Israel. O fogo que acender nos mostra quem de fato é Deus. Está combinado? Está combinado. E foi lá os profetas de Baal, colocou lá o novilho e colocou a madeira e ora, e ora, e ora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nada de fogo. Desistiram, cansaram de orar. Aí o que Elias fez? Alguém tem uma vasilha de água aí? Pegou uma vasilha de água e jogou água em cima do novilho. Você imagina, não tinha fogo e jogou água. E Elias começou a orar. E Deus mandou fogo do céu. E pegou fogo no novilho que Elias tinha colocado. Quando o povo viu isso, falou, agora nós entendemos de verdade quem é o Deus. Se viraram contra os profetas de Baal e mataram todos os profetas de Baal. Olha quantas experiências Elias teve com Deus. Aí Acabe ficou desesperado. Matou todos os profetas. Como é que eu vou falar isso para minha mulher em casa? Como é que eu vou enfrentar a Jezabel, que é brava que nem uma serpente, e eu vou dizer dessa experiência que os profetas todos morreram? Mas teve que ser homem, foi lá e falou, bem, tem uma notícia para te dar.
que foi, Acabe? Mataram os nossos profetas. Falou, o quê? Mataram os meus profetas de Baal. Quem foi? O povo. Mas por que o povo fez isso? Porque Elias apresentou o Deus verdadeiro para o povo, e o povo se revoltou contra aquele engano que eles estavam vivendo. E Josabel chamou um mensageiro, um rapazinho franzino, mar vestido, mar sabia falar. Você vai falar para Elias que se amanhã ele não tiver morto, eu vou ficar como os profetas que morreram. Quem morre sou eu. E aí o rapazinho chegou para Elias e disse, Elias, Jezabel mandou dizer que amanhã você está morto. Uma informação mudou a vida de Elias. Não se protegeu com o escudo da fé. Esqueceu tudo o que tinha feito. E o que ele fez? Ficou com medo. Perdeu a lucidez. Como é que o mensageiro, o que os mensageiros, eles representam na nossa vida hoje? Os dardos inflamados. É por isso que esse mensageiro está falando para você, viu, você vai cair na depressão de novo. Viu, esse diagnóstico médico é para o teu fim. Viu, você está velho já para trabalhar. Você já quebrou várias vezes, você vai quebrar de novo. O que são isso? São mensageiros. E a gente fica como Elias estava. Elias ouviu o mensageiro, não usou o escudo da fé, foi embora para o deserto. Nesse processo de ir para o deserto, você adivinha que hábito que ele criou? O hábito do medo. Aí a Bíblia nos ensina, se você ler essa história depois, que por 2 vezes um anjo foi acordar ele e falou, cara, come, bebe, você não vai conseguir se sustentar assim, porque ele se entregou. E aí a primeira vez o anjo acordou ele não queria, comeu, tomou, depois mais para frente achou outra árvore, deitou de novo, o anjo foi lá, acordou de novo, porque já tinha perdido a sua lucidez, já estava alienado. E se você ver lá em Reis 19, para onde ele foi? Para dentro de uma caverna. Toda vez que você perder a tua lucidez, você vai morar dentro de uma caverna. Você vai viver como um alienado, você vai ser controlado por mentiras, por circunstâncias que não têm o poder e o controle de fazer com que você viva aquilo que ela quer convencer que você tem que viver. Olha que história para a gente olhar e olhar para a nossa vida, queridos. Tantas coisas que Deus fez, tantas experiências que nós já tivemos com Deus. Veio um mensageiro do inferno, jogaram uma mentira na minha mente, um dardo inflamado. Ao invés de eu perder minha lucidez, o que Elias tinha que ter feito? Manda ela vir falar comigo. Ah, amanhã eu estou morto? Manda ela vir me matar. Não. Acreditou numa mentira. Tudo aquilo que ele tinha vivido, deixou de viver. Alienado, desistiu da vida. E entregou os pontos, jogou a toalha. E o que é morar numa caverna, querido? É um lugar de tristeza, de solidão, de isolamento, um lugar escuro que não tem vida, querido. E você imagina o que é você viver numa caverna, como é que vão estar os teus pensamentos? Como é que vão estar as tuas emoções? Imagina quais eram, como é que estava a mente de Elias dentro da caverna. E caverna para nós, querido, talvez seja as nossas camas. Talvez seja o nosso apartamento, que a gente não sai dentro dele porque não consegue mais viver. Talvez as nossas cavernas seja o nosso sofá, que a gente não consegue sair do sofá. Quais são as suas cavernas? O que tem roubado a tua esperança de ter um dia melhor na tua vida amanhã? Alguns sinais de quem hoje vive na caverna. Primeiro, não pensa mais por si mesmo. Não tem mais nada, não pensa nada.
Está tudo sendo controlado pelas circunstâncias. Não consegue ter um momento para pensar algo novo. São sempre os mesmos pensamentos. Se repete os pensamentos. Eles se multiplicam os pensamentos. Ora, se eu não penso mais por mim mesmo, quem está pensando? As circunstâncias. Segunda coisa, aceita qualquer coisa da vida. Não luta mais para nada. Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho acho que se inspirou nos Alienados. Deixa a vida levar, vida leva eu. Não tem mais motivação para lutar por uma vida melhor, não tem mais motivação para procurar emprego, não tem mais motivação para se levantar da cama. Ou seja, tá ruim, mas tá bom. Terceira característica, passa o tempo todo se justificando. Querendo desculpa, é por causa disso aqui, é por causa do governo, é por causa da minha idade, é por causa daquilo que está acontecendo com meu marido, é porque está acontecendo com meu pai, com a minha mãe, ou seja, está sempre querendo justificar aquilo que ela está vivendo, transferindo para os outros aquilo que é a responsabilidade dela. Outra característica, começa um monte de coisa e não acaba nada. Não tem sustentação, não tem consistência naquilo que fala, que faz. E você vai ver, cada vez mais esse processo ele vai se replicando, se repetindo. Perdeu totalmente a autoconfiança. Cara, não consigo. Como não consegue? Você é filho de Deus, me ajuda a entender como é que você não consegue sair do que você está vivendo. Quando a pessoa perde a autoconfiança, ela está se alienando. Se não está alienada, ela está no caminho de caverna. Começa a viver paulatinamente indiferente das coisas de Deus. Já não tem aquela frequência nos cultos, o PG já não é mais aquela rotina importante que tinha. Lê a Bíblia então, esquece. Oração mais aquele protocolo mesmo, que a gente tem que ter um autoconvencimento do que a gente está fazendo. Esses são alguns sinais de que se nós ainda não estamos na caverna, a gente está na direção dessa caverna. Esses são os estágios. Primeiro, dardos inflamados, para quê? Para você perder a sua lucidez. Repetiu várias vezes os pensamentos, as emoções e o comportamento, isso se vira um hábito. Repetiu o hábito, vira alienação. Esse é o ciclo, esse é o looping, que a gente, distraído, vai se envolvendo com esse negócio. Agora, qual é a única pessoa que pode te ajudar a você sair da caverna? Nem pense em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Não foi Deus que enfiou Elias na caverna. A única pessoa que pode te tirar da caverna é você mesmo. Tira a espiritualidade desse negócio. A única pessoa que tem a capacidade de sair de um estado de alienação, de criar novos hábitos, diferentes dos hábitos que te paralisaram, a única pessoa que tem a capacidade de usar o escudo da fé, somos nós. E como é que a gente faz isso? Recuperando a nossa lucidez. Começar a pensar na solução e não nos problemas, na consequência dos problemas. Queridos, olha, toda alienação te leva para o fracasso. Você quer afastar o fracasso da sua vida? Não seja um alienado, não permita que isso aconteça na sua vida. Aí você vai falar assim, nossa Luciano, mas e agora? Você falou que é o negócio da teia de aranha, que quanto mais, é verdade mesmo, porque quanto mais eu tenho, o negócio mais fede, não dá, parece que esse negócio não muda, e esse negócio, pois é, querido. Qual é o antídoto de uma pessoa alienada? É deixar de ser alienado. Simples assim. Você tem que entender que simplesmente você caiu numa cilada. Porque se você, não precisa ver, eu vou ler para você. O 6:11 está dizendo assim, o 6, espera aí que eu vou achar aqui. Efésios 6. Calma que a gente acha.
O 6,11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que você fez? Você caiu numa cilada. Você não usou o escudo da fé, que é uma parte da armadura de Deus, logo você caiu na cilada do diabo. E está nesse processo de falta de lucidez, de criação de hábitos negativos, logo esse processo de alienação. Aonde está a tua prisão? No diabo? Na cachola, na mente. É aí que está o problema. Porque foi aí que nasceu o problema, porque você não usou o escudo da fé, logo esse processo foi iniciado na tua vida. Agora você tem que acabar com esse bendito processo aqui. Como? Aos pouquinhos recuperando a tua lucidez, para que você saia da alienação. Pergunto para você, o que mudou na sua vida? Quem você era antes e quem você é hoje? Você é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa que Deus disse que você é, depois que você entregou a vida para Cristo. Não mudou nada em você. Você continua sendo filho de Deus, você continua tendo o Espírito Santo dentro de você, você continua tendo o teu Pai que é controlador de todo o universo, você continua tendo os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, você continua tendo o teu cérebro. O que teve só é um momento de distração e de confusão na tua mente, que não mudou quem você é na essência. Então a confusão que se instalou na tua vida é mental, não é espiritual. O espiritual nasceu porque você não usou o escudo. Você tem que recuperar a consciência que você perdeu, a lucidez que você perdeu. Se você desenvolveu hábitos negativos, você tem que construir novos hábitos positivos. E hábito é só repetição. É um esforço que a gente tem de criar hábitos positivos. Primeira coisa que você deve fazer, se você hoje está fora da lucidez, se você já está com um hábito negativo, ou se você é um alienado, a primeira coisa, tenha coragem de aceitar que nesse momento você está nessa situação. Encara, tenha coragem de olhar e encarar esse problema de frente. Fala, cara, de fato, você é um alienado. Isso basta, querido? Não. Você tem que tomar uma decisão. Cara, eu não quero mais viver assim. Estou sendo enganado há tanto tempo, preso nessa miséria, preso nessa humilhação, por causa de uma cilada que por distração eu sei, não, eu vou sair. Não aceito isso. Então primeiro você toma consciência, depois você toma uma decisão. Agora, a decisão é suficiente? Se você não tiver uma motivação, essa decisão não se sustenta. Por que você quer sair desse buraco? Por que você quer sair dessa caverna? Ah, eu quero cair dessa caverna porque eu quero ser aquela pessoa extraordinária que eu quero, porque eu quero voltar a resgatar a minha família, eu quero ter uma vida próspera, eu quero comprar isso, eu quero servir a Deus, esse é o teu alvo. Então essa decisão, se ela não tiver ancorada, alicerçada numa motivação forte, essa decisão ela não se sustenta. Porque adivinha o que o diabo vai fazer? Se ele jogava 1 ou 2, ele vai jogar 10, 20 dardos inflamados na sua mente. Fala, cara, mas de novo essa história, cara. De novo eu tenho que te convencer de que você não consegue, de que esse negócio aí não tem cura, que esse negócio aqui não tem reversão. De novo você vai querer gerar expectativa na vida do seu marido, da sua esposa. Você não está convencido. E o que ele faz? Dardos inflamados. Para quê? Para roubar de novo a tua lucidez, para que você volte para o looping. Então você tem que ter uma motivação, porque senão a tua decisão não se sustenta. O próximo passo, eu já ensinei isso a 2 ministrações, você tem que ter um plano para isso. Cara, eu estou vivendo isso aqui, isso é verdade, porque Jesus falou, então, cara, não tem novidade aqui. Agora, como é que eu resolvo isso aqui? Tem que ter um plano. Agora, cara, eu preciso arrumar emprego. Ah, ok. O que eu preciso fazer para arrumar emprego? Mandar currículo. Conhecer pessoas novas. Legal. Eu vou fazer isso então.
Hoje, ao invés de eu ficar sem televisão, eu vou tirar aquele buraco que está no meu sofá, eu vou escrever quais são o meu plano. E vou orar para Deus me dar mais planos ainda, para que a segunda-feira eu comece a sair, abrir a porta para eu sair da caverna. Aí você tem um plano, você escreve esse plano tem consistência. Aí você assume um compromisso com você mesmo, muito menos pela decisão e muito mais pela motivação. Aí você começa a recuperar todas as suas emoções desajustadas. E aí, eu já ensinei isso, não vou repetir porque não dá tempo, você tem que desenvolver uma crença. O que é a crença? Você acredita no plano. Depois você tem que pôr a fé, onde só aí Deus vai agir, querido. Não se engane. O que é a fé? É quando eu já consigo enxergar aquilo que a Bíblia diz, que é a certeza das coisas que não existem. Então, se eu tenho certeza que esse plano vai funcionar, eu já vou viver. Aí Deus vai operar. E não se iluda. Esse negócio vai te dar trabalho. Se você é um alienado hoje, que não vai ter facilidade para a tua vida. Se você não encontrar uma motivação que te dê energia, garra, determinação, esse loop vai continuar na sua vida. Porque os dardos, eles não param. Vai vir uma enxurrada de pensamentos negativos na tua mente. E se eu não tomar posse do escudo, você adivinha se eu vou conseguir sair dessa inércia? Não vou conseguir sair dessa inércia. Pedir para o louvor vir aqui, por favor. Eu já estou encerrando, queridos. Se você puder ficar de pé, por favor. Sabe o que eu aprendi com Deus, querido? Vou dizer para você. Eu não sou obrigado a aceitar nada daquilo que eu não quero para a minha vida. Você não é obrigado a aceitar nada daquilo que você não quer para a tua vida. Você não é obrigado a aceitar essa enfermidade para a tua vida. Você não é obrigado a aceitar esse desemprego na tua vida. Você não é obrigado a aceitar essa miséria na sua vida. Não aceite. A pergunta que nós temos que responder para nós mesmos: o que eu quero da minha vida? E o que eu não quero da minha vida? Há um tempo, queridos, de dizer: chega. Há um tempo de nós colocarmos ponto final de um ciclo que tem roubado a nossa vida, a nossa história, os nossos sonhos, o nosso futuro. Que futuro tem uma pessoa que mora numa caverna, querido? Você não foi feito para viver em caverna, querido. Você foi feito para viver em lugares altos, lugar de honra. Você veio ao mundo para inspirar pessoas. Você veio ao mundo para dar testemunhos das suas realizações, das suas conquistas. As pessoas vão olhar para a tua família e vão ver as mãos de Deus. É uma família próspera, é uma família de unidade, de amor. As pessoas vão olhar para a tua empresa: cara, como é que a tua empresa cresce em crise? Que não tem crise para quem está em Deus. A crise está dentro de nós. Quando a gente mandar embora essa crise, você vai ver como você vai prosperar, quando você vai realizar, o quanto você vai conquistar na sua vida. É uma batalha, querido, não se iluda. É que talvez a gente frequentou muita igreja espiritual demais e a gente acha que tudo vai cair do céu. Não vai, querido. Está dizendo aí que é um escudo. O escudo me leva para uma batalha. Diz que eu tenho que ter o escudo. Não tem essa não, querido. Deus é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de nós escolhermos aquilo que a gente quer viver. Se a gente quer viver dentro ou fora de uma caverna. Lute pela sua vida, lute pela tua felicidade, lute pelos teus sonhos, pelos teus desejos. Querido. Deus continua confiando em você, Deus continua apostando na sua vida. Outra coisa que eu aprendi com Deus, queridos, que toda
limitação da nossa vida é fruto da limitação que a gente se impõe a nós mesmos. Vou repetir para você. Toda limitação na sua vida é fruto das limitações que você estabeleceu para a tua própria vida. Deus não fez você uma pessoa limitada. Sonhe alto, lute pelos teus sonhos, use o escudo da fé para você ter a vida que você sonhou em ter. Você é capaz. Você é capaz. Garanto que você consegue. Você tem o poder de sair dessa caverna. Deus abre a porta da sua caverna nessa manhã. E lá do lado de fora Deus fala assim: vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. Chega. Já deu. Já deu o sofrimento, já deu a ansiedade, já deu a preocupação. Deus está te convidando para sair da caverna, querido. Deus continua apostando na sua vida. É tempo de nos levantarmos, querido. Através da pessoa extraordinária que você é, querido. Ah, se você soubesse, querido, quem de fato você é, você jamais ia se dobrar por esse momento adverso na tua vida. Ainda que ninguém mais acredite em você, queridos, Deus continua acreditando em você. Você continua sendo o xodó de Deus, querido. Você continua sendo a coroa da sua criação. Você já viu isso? Eu vou dizer de novo. Se você fosse a única pessoa existente na face da terra, Jesus ia na cruz de novo para morrer pela tua vida. Recupera a tua lucidez, querido. Coloque as coisas no seu devido lugar. Você vai ver só como tudo isso não é nada, porque é tudo imaginação. Você caiu numa cilada. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar a Deus. Enquanto isso, eu peço para que o Espírito Santo, que é Ele que convence, te convence de toda essa verdade, e que você possa iniciar a partir dessa manhã um ciclo novo na tua vida, um ciclo de honra, de realizações. Que você vire as costas para essa caverna que Deus está te tirando nessa manhã, querido. Vamos louvar ao Senhor.